Esse movimento hoje, ele tem um significado profundo para a cidade de Piracicaba e, acredito eu, para a região como um todo. A Boys tem um significado muito grande no que diz respeito à identidade do cidadão piracicabano. E é um lugar que tem que ser tratado com todo o respeito possível. Faz parte de um complexo grande que envolve o Rio Piracicaba, junto com o Mirante, o Salto, o Engenho Central, a Casa do Povoador. Todo esse complexo tem que ser tratado de uma maneira que valorize a cidade, que garanta ao cidadão o direito à cidade e não pode ser tratado de uma maneira impositiva. Isso tem que ser tratado de uma maneira transparente, com discussão, com a participação da população, e é o que nós desejamos. O que nós desejamos é isso, é que haja transparência nesse projeto e que seja resolvido junto com o cidadão. Nós estamos, na verdade, representando a entidade, além do meu pensamento pessoal, tá? E o que nós sabemos, com certeza absoluta, é que essa área é uma área de preservação permanente e que é um absurdo, é uma heresia, inclusive pelo aspecto cultural, uma heresia pensar em demolir uma coisa histórica, cultural, arquitetônica como essa, que precisará ser restaurada. E outro é pensar em construírem-se aí 3 torres, quer dizer, fazer uma coisa de especulação imobiliária. Primeiro, a parte ambiental, preservação permanente, moradias aí, o que farão? Vão aumentar resíduo, vão tornar o trânsito absolutamente insustentável nessa região. E nós precisamos de parques, nós temos que repor árvores, não de tirar árvores e fazer ajardinamentos de condomínios, não é isso. E sem falar do bem-estar público. Outra coisa importantíssima, o Piracicaba é um rio federal, tá? Porque ele é formado de rios, né? O Camanducaia, o Jaguari, que terminam em Minas Gerais. Então ele é um rio que merece, precisa e tem que ter, e é mais protegido pela legislação. Nós sabemos que essa região já foi mexida, né? Isso aí não é uma coisa que não está intocada. Isso não justifica que se fragilize e que se façam absurdos nesse local. E Piracicaba deve a esse homem singular atitudes, feitos pioneiros, que têm sido a base do nosso desenvolvimento científico, cultural e cidadania. Cecílio, se me perdoa por ter roubado essa sua frase, sem sequer ter lhe comunicado. Mas eu acho que você conseguiu sintetizar aqui o que Piracicaba deve ao grande Luiz de Queiroz. Hoje nós estamos tratando de um patrimônio que foi construído há mais de 150 anos, que teve início a fábrica de tecido Santa Francisca, que depois se transformou em fábrica Boys. E nesse pioneirismo da instalação dessa indústria, tem algumas coisas muito peculiares. Primeiro, foi o desenvolvimento da telefonia para Piracicaba e da luz elétrica, que ele usou na sua fábrica e também depois usou para iluminar a nossa cidade, que Piracicaba, para poucos sabem, que teve a iluminação pública antes da própria capital, antes de São Paulo. Então, eu gostaria aqui da preservação da memória de Luiz de Queiroz. E como se faria isso? É muito simples. A prefeitura poderia desapropriar essa área e transformar isso num museu ou numa continuidade do nosso Parque da Rua do Porto. Alguns vão perguntar, mas é possível?
Em 1982, eu desapropriei o Engenho Central. Todos falavam que eu era louco, que a prefeitura nunca ia conseguir pagar, e isso gerou uma pressão tal que esse patrimônio de Piracicaba foi devolvido ao seu antigo dono. Felizmente, alguns anos depois, veio como prefeito José Machado e desapropriou esse engenho e é esse patrimônio que hoje nós temos. O que seria de nós se nós não tivéssemos o engenho, o Parque da Rua do Porto e essa continuidade do Parque da Rua do Porto? Então, eu acho que hoje a desapropriação dessa propriedade é muito mais simples do que naquela época. Seria fácil, a legislação hoje favorece a captação de recursos e seria muito fácil que se pagasse isso com o próprio empreendimento ou com as rendas que adviessem disso. Eu vou pedir aos homens que hoje comandam Piracicaba que pensem mais em nossa memória. Nós estamos destruindo a nossa memória e precisamos que os homens públicos comecem a pensar, porque administrar uma cidade, os secretários e os funcionários da prefeitura administram muito bem. O que é difícil é aquele que venha a pensar no futuro, pensar em nossos filhos, em nossos netos, em nossos bisnetos, que vão precisar se lembrar de Luiz Vicente de Souza Queiroz e um patrimônio que ele deixou para Piracicaba.